Eu os convido a abrir suas Bíblias em Romanos capítulo 2, versículos 6 ao 10. Porque, embora eu tenha planejado ficar apenas 2 semanas neste texto, eu não poderia deixar passar sem outra palavra a respeito do versículo 7, especialmente as palavras procuram por glória e honra e imortalidade. Então, pode ser bom lermos o versículo 6 e o 7, para entendermos o contexto diante de nós. Romanos 2, versículo 6. Deus irá recompensar a cada pessoa de acordo com suas obras. Para aqueles que perseverarem em fazerem o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Ele recompensará com a vida eterna. Agora vamos encurtar o versículo 7, para vocês entenderem o que está me incomodando. O que o versículo 7 diz é: para aqueles que procuram por glória, honra e imortalidade, Ele concederá a vida eterna. Se você buscar a glória de um certo modo, Ele te concederá a vida eterna. Agora eu quero focar nisto nesta manhã. Eu posso demorar para revisar isso, mas eu não deveria fazer isso. Eu só quero rever sobre o que falamos na semana passada, que o juízo de acordo com as obras e o ganhar a vida eterna como resultado no dia do juízo final, para esta forma de busca à glória, não é a salvação pelas obras, mas sim a salvação pela fé, de acordo com as obras. Ou seja, aqueles que são salvos pela fé têm vidas diferentes daquela que teriam se eles não tivessem fé. E esta vida diferente é um testemunho da realidade da fé deles, o que os une a Cristo, cuja justiça é a base da vida eterna deles. Essa foi a mensagem da semana passada. Não quero repeti-la mais uma vez. A razão que eu quero permanecer na frase procuram glória, honra e imortalidade são 3 razões. Número 1, muitos pensam que isso é algo subcristão. É egoísta procurar glória, é egoísta procurar honra, é egoísta procurar imortalidade. Eu tive uma avó que pensava assim, e eu não sei se ela está no céu ou não. Mas ela soava ser nobre em dizer coisas como: você não deve procurar a sua própria glória, você não deve procurar imortalidade, você não deve orar porque Deus tem coisas mais importantes do que se preocupar com as suas orações. Coisas desse tipo. Bem, eu dediquei 30 anos da minha vida para tentar desmentir isso. E todo o livro que eu escrevo é dedicado a tentar explicar que não é errado obedecer este versículo. Eu quero citar C.S. Lewis. Se vocês já leram Desejando Deus, vocês já viram esta citação. Aqui está ela novamente, da primeira página, O Peso da Glória. O Novo Testamento tem muito a dizer sobre abnegação, mas não sobre abnegação como um fim em si mesmo. Sim, nos é ensinado para negarmos a nós mesmos e tomarmos nossas cruzes, para que possamos seguir a Cristo. E quase todas as descrições do que encontraremos, se o fizermos, contém um apelo ao nosso desejo. Se espreita na maioria das mentes modernas a noção de que desejar o nosso próprio bem e, sinceramente, esperar que a satisfação seja uma coisa ruim. Afirmo que essa noção surgiu de Kant e dos estoicos e não faz parte da fé cristã. De fato, se considerarmos as promessas desavergonhadas de recompensa, a natureza impressionante das recompensas prometidas nos evangelhos, parece que o nosso Senhor acha os nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos.
Somos criaturas tímidas, brincando com bebida, sexo e ambição. Quando uma alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que quer continuar fazendo tortas de lama numa favela, porque ela não pode imaginar o que se entende por uma oferta de férias no mar. Nós nos satisfazemos com pouco. Agora, esta é a primeira razão para voltar a este texto, porque existem muitas pessoas que pensam que é subcristão buscar por glória, honra e imortalidade. E este versículo diz que ninguém tem a vida eterna, a não ser que ele procure, busque honra, glória e imortalidade. Este é um assunto importante. Segunda razão é que existem muitas pessoas, e temo que alguns estão aqui, que não procuram por nada espiritual. Elas não buscam, elas deslizam quando caminham, elas costeiam quando viajam e elas flutuam quando nadam. Deslizam, costeiam, flutuam. Isto é a vida. Então você vai para onde? A correnteza te leva. Quantas pessoas, quando andam, correm? Vamos correr a corrida proposta para nós. Quantas pessoas, quando estão na água, nadam contra a corrente? Quantas pessoas em seus carros colocam o metal no chão por Jesus? 1 Timóteo 6,12 diz: lute o bom combate, tome posse da vida eterna. Lute. Tome posse. Busque glória. Busque honra. Busque imortalidade. Veja a esperança diante de nós, dizem Hebreus. Então, a minha segunda razão para voltar a este texto é que há muita gente devagar no mundo que não entrará no céu. Porque este texto diz que a vida eterna é concedida para aqueles que buscam. Busque nesta manhã. Se você está sentado aí, divagando na sua mente, eu te imploro, busque glória nesta manhã. Você enxerga o que este versículo diz? A vida eterna será concedida para aqueles que buscam glória, honra e imortalidade. Aqui está a minha terceira razão. O significado da frase buscam glória, imortalidade e honra precisa ser explicado. Então vamos explicar. Vamos tentar explicar agora o que isto significa. O ponto principal nesta manhã está muito claro. Eu quero despertar em vocês, eu quero mexer em vocês uma busca por glória, honra e imortalidade. Adolescentes, eu quero que vocês busquem glória no céu. Vocês têm paixão em vocês. Vocês têm fogo em seus ossos. Não desperdice isso em coisas sem sentido. Este texto diz, busque glória, vá atrás de ouro. Don abriu a porta para mim hoje, dizendo que eu tenho mais cabelos brancos do que ele. E eu disse para ele, sim, e eu não imagino porque as pessoas chamam isso de cabelo. Porque a nossa cultura tem uma inacreditável fascinação pela juventude, que não é admirável. Por que alguém gostaria de parecer jovem? Diga-me. Me diga. Você tem a resposta para isso? Porque alguém iria querer parecer jovem, embora a Bíblia diga que sabedoria vem com os anos. A tolice está no coração da criança, porque alguém gostaria de parecer que não cresceu ainda. Ou que você não está amadurecido para o céu. Eu não planejo fazer uma plástica. Embora, quando alguém faça isso, fica parecendo 10 anos mais jovem. Essas rugas, este cabelo, essa coisa aqui que agora brilha, não costumava brilhar. Glória!
Isso foi um parênteses. Como eu cheguei nisso? Oh, sim. Eu estava falando aos adolescentes que agora estão totalmente perdidos. Ok. Porque eles são durões. Busque por glória. E ore pelos cabelos brancos. E mais. Este é o ponto principal nesta manhã. Despertar em vocês. Eu sei que alguns estão sentados aí dizendo, veja, eu não tenho esse tipo de personalidade para correr, nadar e conquistar medalhas. Isso não é uma questão de personalidade. Isso é uma questão espiritual. E se você não tem uma paixão pela glória, ore por isso. Nós estamos fascinados esta semana sobre as audiências do impeachment. Então, simplesmente ore para que Deus pegue esse tipo de fascinação e transforme em fascinação pela glória de Deus. Você está ansioso em ter os seus filhos na sua casa no Natal, como eu estou? Então, pegue esta ansiedade que cresce dia após dia. Abraão, terça. Benjamin, segunda. Kirsten, no dia 24. Pegue essa ansiedade, transforme para Deus. Anseie por Deus. Se você pode ficar ansioso por qualquer coisa, você pode ansiar por Deus, se Deus te abençoar com um despertar espiritual. Você acompanha a Bolsa de Valores no final do ano e espera para poder entrar ou sair. Então pegue esta esperança por aquele dinheiro e a direcione para Deus. Eu não creio que é uma questão de personalidade. Mas o que quer dizer? O que significa buscar glória, honra e imortalidade? Como é dito no versículo 7. Eu vou tentar explicar isso com 3 is. 3 is. E eu estou escolhendo estes 3 is porque é uma maneira de mostrar que a principal coisa é buscar glória, honra e imortalidade. São simplesmente aspectos da glória. Me deixa explicar. O primeiro I é de excelência. Eu vou igualar glória com excelência divina. Excelência divina. Agora, o segundo I, que corresponde à honra, é eco. O meu entendimento é de que a honra que nós temos que perseguir é o eco em Deus para a nossa glória. Vamos voltar a isso. Eu não quero aparecer diante de Deus e Ele me dizer, que nojo, pelo resto da eternidade. Você quer? Que relacionamento, não é? Que nojo, você é sujo, você é feio, que nojo, você é mau, que nojo, você é um fracasso. Eu não quero isso. Isso não é um bom relacionamento. Algo tem que acontecer comigo. Deus tem que fazer algo comigo, para que quando Deus olhar para mim, honra venha a mim. Isto é o eco do coração de Deus. O terceiro I, que corresponde à imortalidade, é extensão. Tudo o que eu quero é que isso nunca acabe. Nunca acabe. Eu quero estender para sempre, sempre, sempre e sempre, sem diminuir, sem esmorecer, sem corrupção, sem morrer. E isto é imortalidade. Então, há uma excelência aqui que vamos buscar. E um eco desta excelência nos santos, nos anjos e no próprio Deus. Então, uma extensão desta excelência para sempre, sempre e sempre. Eu creio que é isto que encontramos aqui, é o que eu procuro. Eu quero isso mais do que estar vivo agora. Eu quero isso mais do que receber os meus filhos no Natal. Ou mesmo para viver para esse assunto. Esta é a coisa mais importante do mundo. Agora,
Antes de vermos a excelência, que é a coisa principal, eu quero dizer algo sobre este eco, porque isso é algo problemático. Nós estamos nisto para buscar a honra de Deus para nós. Eu quero dizer, todos somos pecadores. Eu sou sujo, eu sou um fracasso, eu sou horrendo em mim mesmo. E o mero pensar que eu vou ser honrado por Deus algum dia. Por isso é uma perseguição. Eu creio que estamos. Vou dar a vocês 2 versículos de onde eu tiro a minha interpretação desta honra. O primeiro é Romanos 2. Está no final do capítulo. Versículo 29. Diz, ele como judeu, está falando agora, eles podem ser judeus espirituais, eles podem ser o povo da aliança, ele tenta explicar. Ser judeu não é algo externo, como a circuncisão, mas algo interno. Vamos chegar lá em algumas semanas. Ele é um judeu, de nascença, e a circuncisão é aquela do coração, pelo Espírito e não pela letra. E aqui vem a frase. E que o seu louvor não vem dos homens, mas de Deus. Uau! Quem vai louvar? Quem no céu? Eu pensei que nós estaríamos louvando Deus no céu. E agora, ele diz, aqueles que tiverem internamente circuncidados do coração, unidos a Cristo, justificados pela fé, vão receber o seu louvor de Deus. Isto, amigos, é imutável e glorioso. Ele diz novamente, este não é um versículo isolado. 1 Coríntios 4, versículo 5. Eu vou ler para vocês. Paulo diz que no julgamento Deus irá, citação, trazer à luz as coisas escondidas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Então, eu interpreto as palavras: persiga a honra, busque honra. Busque honra significa faça tudo o que puder para ter este louvor de Deus. O que levanta grandes perguntas, não é? Isto é idolatria para Deus? Deus está adorando a mim? Eu me tornei o centro do universo? Há alguma virtude independente em mim que se levanta sozinha, que Deus vai reconhecer e dizer, uau, de onde veio isso? É melhor eu gostar disso. Ou é isto pelo qual Deus honra e me louva, a mesma glória que Ele tem dado a mim. Agora, para responder essa pergunta, eu quero pegar o primeiro I, excelência, e perguntar o que significa buscar a glória. Este é o ponto principal desta manhã. O que significa buscar glória, buscar a excelência, pela qual Deus irá responder com louvor, e que durará eternamente. Então, existe uma excelência nele, uma excelência em mim, um louvor para ele, um louvor para mim, para sempre e sempre. O que é essa excelência? E como você pode buscá-la? Eu creio que deveríamos perguntar isso quando ele diz, ele dará vida eterna para aqueles que buscam glória. Glória de quem? Aqui não diz. Glória de quem nós devemos perseguir. E se dissermos, bem, a glória de Deus. Então a pergunta é, persegui-la para vê-la? Ou perseguir para compartilhar dela? E se dissermos que para vê-la e para compartilhar dela,
Então, como manter para compartilhar dela e ser diferente da ideia satânica vista em Gênesis 3:5 de como compartilhar dela? Lembram disso? Satanás tinha uma ideia de como compartilhar isso. E todo o universo caiu em futilidade e pecado, porque eles tentaram compartilhar dela. Eu vou ler este versículo. Diz isso. Satanás diz para Eva: Deus sabe que no dia que comeres da árvore, os seus olhos se abrirão, então você será como Deus. Então coma. E se Satanás estivesse aqui hoje, o que provavelmente está, ele iria sussurrar no ouvido de alguns de vocês, Evas e Adãos. Viram? Está certo, desde sempre esteve certo. John disse isso. Busque glória. Busque honra. Foi o que eu disse em Gênesis 3:5. Você será como Deus. Eva não cometeu um erro. Junte-se a mim. A Bíblia diz isso. Até esse pregador diz isso. Esta é a palavra de Satanás aqui e agora. Então, esses são assuntos importantes, não são? Como pensar corretamente sobre como compartilhar a glória de Deus. É um assunto importante. Se você pensar errado, você irá perecer. Se você pensar certo e fazer isso, você viverá eternamente. Satanás quer que você faça um, Deus quer que você faça o outro. E veremos agora qual irá triunfar em sua vida. Aqui está a resposta de Paulo, então, como eu entendo, a glória de quem estamos buscando. Eu creio que o que Paulo quer dizer quando diz busque glória, persiga a glória de Deus. Persiga para vê-la e persiga para saboreá-la. Persiga para deleitá-la nela, para conhecê-la. Persiga para louvá-la, adorá-la e ser satisfeito nela. E eu baseei esta resposta com o capítulo 1, versículo 23, o que vimos muitas vezes, onde diz que a essência da iniquidade é que eles trocaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem. Viram a essência do pecado ali? O mesmo está em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eles pegaram a glória de Deus, olharam e disseram, é bem bacana. Então eles escolheram outra coisa. Alguma imagem, algum poder, algum dinheiro, algum sexo, algum prazer, algo inocente que destrói aquilo que é o melhor. Quando ele diz, persiga a glória, ele quer dizer, reverta Romanos 1:23. Reverta Romanos 1:23. Não faça isso. Não troque isso. Não negocie. Também me baseio em Romanos capítulo 5, versículo 2. Em Romanos capítulo 5, versículo 2, Paulo diz, por intermédio dele, por intermédio de Cristo, nós temos recebido a nossa entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o que estamos exultando aqui neste mundo caído é a esperança da glória, a glória de Deus. Nós exultamos na esperança da glória de Deus. Um dia os céus irão enrolar com um pergaminho e a glória do Senhor irá se erguer e a trompeta irá soar. O mundo todo, a Bíblia diz, será preenchido com a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, e isso será a nossa satisfação, enxergar a glória do Senhor. Sim. Mas eu também creio que Paulo quer dizer não apenas vê-la, mas participar com ela, queira participar dela, perseguir para participar dela, ansiar por participar dela. E eu baseio isso em Romanos 8. E os convido a abrir comigo, porque eu quero que vocês vejam, pois é surpreendente. Em Romanos 8, vamos começar no versículo 17. Se
nós somos filhos de Deus, herdeiros. Nós somos herdeiros. Se somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, para que nós possamos também ser glorificados com Ele. Agora, o que é isso? Ser glorificado com Ele. Isso significa, eu creio, quando vemos a glória, ela terá um efeito em nós, que nos moldará e transformará, e nos fará, aqui diz, em Mateus 13, eu esqueci o versículo, na parábola do semeador, ele nos juntará nos celeiros, e nós iremos brilhar como o sol no reino do nosso Pai. Agora, se você sair lá fora agora e olhar para cima, onde está o sol, nós provavelmente não conseguiríamos, sem machucar os nossos olhos. É assim que você irá ser. Você irá se parecer com isso. Você brilhará como o sol na glória de seu Pai. Continue lendo e você verá como isso irá funcionar em Romanos 8,18. Pois eu considero que os sofrimentos do presente não se comparam à glória que será revelada a nós. Aqui você pode pensar, aqui ainda estamos falando da glória de Deus, algo que está sendo revelado, que você enxerga, que você ama, que você exalta. Sim, mas continue lendo, versículo 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da corrupção, em que, veja essa frase, em que se encontra a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esta é uma tradução literal. A glória dos filhos de Deus. Vocês entendem que toda a criação está sujeita à futilidade e à tristeza, agora mesmo, e está sofrendo, ansiando, angustiada, como uma mãe no parto, esperando para dar à luz. O quê? A glória dos filhos de Deus. Então, eu concluo que a busca por glória é a busca pela glória de Deus, para vê-la, aproveitá-la, e a procura da nossa glorificação, da nossa glória formada e moldada. Deixe-me colocar dessa forma. A pergunta-chave aqui, para nos manter separados do erro de Satanás, é como você descreve eu sendo glorificado de tal maneira que eu não sou Deus e não tenho nenhum anseio pela divindade. E ainda assim, compartilhar da glória do próprio Deus. Esta é a forma que eu coloco isso. Ser glorificado é compartilhar a glória de Deus e ainda assim não ser Deus. Estar preparado para ser moldado em mente, espírito e corpo, para conhecer a glória de Deus, aproveitar a glória de Deus e demonstrar a glória de Deus com a mesma energia de Deus. Agora, o ponto dessa descrição de buscar a glória de Deus é que preserva a centralidade de Deus da glorificação. Quando tudo estiver pronto no céu e todos os santos estiverem glorificados,
Aqueles que Ele justificou, Ele glorificou. Quando somos glorificados com a glória de Deus, o que isso significará será isso. Tudo será feito com as nossas mentes. Tudo será feito com o nosso espírito. Tudo será feito com estes corpos quebrados, doloridos e doentes, que tem que ser feito para que nós possamos conhecer por completo sua glória e nos juntar à sua glória e demonstrar a sua glória com a energia do próprio Deus. Assim será a nossa glorificação. Então, a nossa glória será conhecer a glória dele, e a nossa glória será aproveitar a glória dele, e a nossa glória será demonstrar a glória dele. Então, ele permanece Deus, e nós permanecemos felizes, e mais felizes, dia após dia. Então, deixe-me finalizar com essa pergunta prática. Ok, como nós buscamos isso? E eu tenho duas instruções para vocês. Número 1, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, porque ninguém ganha a vida eterna sem a fé em Cristo, na obra suficiente na cruz, mostrada para nós no Evangelho. Então, olhe para Cristo no Evangelho e se jogue nele pela misericórdia, e você será coberto com a justiça dele. Você será perdoado dos seus pecados, sua culpa será tirada e a condenação será removida. A punição será absolvida na cruz. E você terá agora uma antecipação da glória e terá paz, de onde crescerá uma nova vida. Então o julgamento será de acordo com as obras. Olhe para Cristo. Tem um versículo aqui que é muito importante. Coloque 2 Coríntios 4:4, junto com 2 Coríntios 3:18. Diz em 2 Coríntios 4:4 que no Evangelho nós vemos a luz do Evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. Então, complete Cristo no Evangelho e você contemplará a glória de Deus. E se você fizer isso, 2 Coríntios 3:18 diz: contemplem a glória do Senhor. Nós estamos sendo mudados de um estágio de glória para o outro. Você sabia que a sua glorificação começa agora? De um estágio de glória para o outro. Se você quer saber como perseguir, buscar a glória de Deus, como buscar para vê-la, para tê-la, olhe para Cristo. Contemple a glória do Cristo no Evangelho. Fixe sua atenção em Cristo. Se sua vida não está como você gostaria agora, pegue a Bíblia e contemple a glória de Deus. Ou faça uma caminhada com o sol brilhando, com 7 graus em Minnesota em dezembro, e contemple os céus mostrando a glória de Deus. E a minha segunda instrução para vocês é: não perca o valor do seu sofrimento. Pais sofrendo, não perca. Crianças sofrendo, não perca. Velhos sofrendo, não perca. Porque eu vou dar 2 versículos e terminar. Em 2 Coríntios 4, 17, 18, diz: nós não desfalecemos, embora o nosso exterior está se corrompendo. Há pessoas nessa igreja agora, eu agonizo com eles porque seus corpos estão se corrompendo. Eles são tão jovens para isso. Nunca é fácil, nem quando velho, nem quando jovem. E a Bíblia diz que o nosso exterior está se corrompendo. O interior, contudo, está sendo renovado dia após dia, pois essa leve e momentânea aflição está operando em nós um peso eterno de que, me diga, eu adoro isso, está operando em nós um peso de eterna glória, porque nós vemos, não para as coisas que vemos, estamos perdendo.
perdendo nossa visão, perdendo nossos rins, perdendo nossa audição, perdendo nossas articulações, perdendo a nossa memória, as nossas mentes. Tudo o que é visível será perdido, mas nós olhamos para aquilo que não é visível, porque o que não é visível é eterno e o visível é temporal. Então não perca o sentido do seu sofrimento. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18. E o último texto é Romanos 8, 17. Se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se é certo que nós sofremos com Ele, para que sejamos glorificados com Ele. Sofrimento é um meio para a glória. Eu não entendo tudo isso, mas eu sei que você devia notar isso. Ao invés de dizer que isso tem a ver com perseguição, não tem. Eu escolhi esses dois precisamente porque eles não têm. Somente. Eu sei que não tem porque eles falam da corrupção do nosso exterior. No capítulo 4, versículo 17 de Coríntios. E eu sei, pelo contexto aqui no verso 23, onde diz: nós que temos o Espírito Santo, gememos internamente, esperando pela nossa adoção, a redenção dos nossos corpos, que estão tão cheios de doenças e morte. Portanto, o que eu estou levantando aqui é a função do sofrimento como um meio para a glória. Então, olhe para Jesus e abrace o seu sofrimento como indicado por Deus. E haverá um armazenamento para você de constante glória, além de qualquer comparação. O meu ponto principal é simples: busque glória, honra e imortalidade.